Bom dia e a paz do Senhor para você. Mais um amanhecer na presença de Deus, não é verdade? Glória a Deus. Eu sou a missionária Jamara Vasconcelos. Estou falando aqui de João Pessoa da Paraíba. Para você que está entrando pela primeira vez no canal, vou fazer o convite. Se inscreve, ajuda o canal a estar crescendo. É gratuito, você não irá pagar nada. Tem um nomezinho inscrever-se aqui embaixo. Você clicou, vai aparecer escrito. Aproveita também e ativa o sininho de todas as notificações. Pois quando eu posto um novo vídeo, quando eu estou fazendo live, você é automaticamente notificado. Irmãos, hoje é sexta-feira. Nas sextas-feiras, nós estamos aqui sempre no Salmo 91, pedindo a Deus a proteção. Quem acompanha aqui, quem faz parte aqui do canal, sabe que nas sextas-feiras é o dia da gente estar orando a Deus. Exatamente no Salmos 91, pedindo para que Ele nos proteja do homem sanguinário, da bala perdida, do assalto, do acidente. Proteja a nossa família, a nossa casa, não é verdade? Então hoje eu resolvi fazer um estudo sobre o Salmo 91. E eu quero que você acompanhe todo o estudo, porque você vai aprender muito mais sobre o Salmo, que a gente fica aqui todas as sextas-feiras falando sobre ele. Então, hoje nós vamos explorar sobre seu contexto, significado e aplicação na prática, tá bom? Para quem não sabe, esse salmo é um dos mais conhecidos da Bíblia e é considerado um cântico de proteção e confiança em Deus. Vamos ver aqui o contexto do Salmo 91. Vamos falar de 4 contextos: do autor, do tema central, do uso histórico e do caráter. Autor. O autor não é identificado no texto, mas a tradição judaica atribui a Moisés, assim como o Salmo 90 ou a Davi. E o tema central do Salmo 91 fala sobre a segurança e proteção para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que confiam em Deus. Uso histórico. Era usado por Israel em momentos de guerra, o Salmo 91, viu? Perigo e calamidade. O caráter. É um salmo de encorajamento e fé, muito usado em orações pessoais. Tá entendendo, amados irmãos? Agora vamos falar sobre a estrutura do Salmo 91. O salmo ele pode ser dividido em 4 partes principais. Vamos dividi-los em versículos, que chamamos também de partes 1 ao 2, que fala sobre a base da proteção. Se você abrir aqui no Salmo 91, do 1 ao 2, você vai ver que ele está falando que é a base da proteção, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar. Você sabe o que significa habitar? Significa permanecer continuamente, não apenas visitar, meus irmãos. Esconderijo do Altíssimo indica intimidade e proximidade com Deus. Descansar à sombra representa segurança e sob a autoridade de Deus. Ou seja, proteção verdadeira só vem de quem vive uma vida de comunhão constante com Deus. Para a gente colocar esse salmo em prática, essas partes aqui do 1 ao 2, nós temos que estar em constante comunhão com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Tá entendendo? Aleluia, só tem a verdadeira proteção, aleluia, quem tem uma vida de comunhão constante com Deus. Pega isso aí, viu? Vai pegando o que o Salmo 91, esse estudo de hoje, está falando aos nossos corações. Isso é muito importante, meus irmãos. Não adianta a gente só ler a palavra, a gente tem que entender, a gente tem que mastigar ela bem direitinho para a gente aprender e colocá-la em prática. Os versículos do 3 ao 8, que chamamos também de partes, Estou falando versículo porque tem pessoas que já é acostumada, por versículos. Versículos 3 ao 8 fala a proteção em meio aos perigos. Que diz, Deus livra de laço do passarinheiro. O que é laço do passarinheiro, missionária Gilmara? Eu não entendo muito bem. O que é que Deus quer falar quando diz laço do passarinheiro? O laço do passarinheiro, meus irmãos, são as armadilhas espirituais, os enganos e os planos do inimigo nas nossas vidas, não é verdade? E a peste perniciosa? O que é peste perniciosa? São as doenças e males. Tá entendendo? Deus cobre com as suas asas. Imagem, aqui significa a imagem de cuidado que ele tem por nós e ternura.
Ele promete que 1000 cairão ao lado, mas o justo será poupado. Não é verdade? E que lição tiramos disso aqui? Que a presença de Deus não remove os perigos do mundo, meus irmãos, mas nos livra e sustenta em meio a eles. Deus muitas vezes nos permite passarmos pelos perigos, mas Ele nos livra e sustenta em meio a tantos perigos que muitas vezes enfrentamos, não é verdade? Louvado seja Deus. Está entendendo aí o que Deus está falando nesta manhã contigo? Os versículos do 9 ao 13. Autoridade e livramento. Condição. Se fizeres do Senhor o teu refúgio, anjos são enviados para proteger. Lá em Hebreus 1,14, confirma que são espíritos ministradores. Promessa de pisar serpentes e leões, símbolos de força perigosas e opressoras. Ou seja, quem vive debaixo da autoridade de Deus também anda na autoridade que Ele dá contra o mal. Os versículos do 14 ao 16, a voz de Deus e suas promessas. Deus fala diretamente reafirmando livramento, exaltação, resposta à oração, presença na angústia, honra, vida longa, salvação eterna. A lição que a gente tira disso aqui é que a proteção não é apenas física, meus irmãos, mas espiritual e eterna. Tremendo, né? Vamos agora falar sobre a aplicação prática do Salmo 91. Eu quero falar sobre 5 coisinhas aqui. A intimidade diária, a confiança absoluta, a oração baseada na palavra, a obediência e a intercessão. A intimidade diária. A proteção vem de um relacionamento contínuo com Deus. Temos que ter intimidade com Ele todos os dias. Temos que ter um relacionamento com Ele. Tá entendendo, meus irmãos? E a confiança absoluta. Crer mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, quando tudo parece que não vai dar certo, a gente tem que continuar crendo, acreditando. E a oração baseada na palavra. Declarar essas promessas em momentos de medo ou perigo. Você vai pegar o Salmos 91 e vai declarar ele no meio a provas que você está passando, no meio a tanto medo que muitas vezes enfrentamos e o perigo. E agora vem uma coisinha importante, a obediência. As promessas são condicionadas a viver sob o senhorio de Deus. As promessas são condicionadas, tá entendendo? Então a gente tem que estar em obediência ao Senhor para que essas promessas que tem no Salmo 91 venham sobre as nossas vidas. E a intercessão? Podemos orar este salmo aqui sobre a nossa família, sobre amigos, sobre a nação, sobre o vizinho, sobre uma pessoa que muitas vezes está passando por um momento de dificuldade e alguém diz, ore para fulano, ele está passando por um momento tão perigoso. Então você pode interceder esse Salmo 91. É a aplicação prática dele. Louvado seja Deus. E para a gente finalizar aqui, eu quero ler o Salmos 91 e vou fazendo uma reflexão em cada partezinha que eu for lendo, tá bom? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A reflexão sobre esta parte é começar o Salmo com habitar. Significa viver continuamente na presença de Deus e não apenas buscá-lo em tempos de crise. Refúgio e fortaleza mostra que Ele é um lugar de proteção e força. Aleluia. Nesta manhã, Senhor, essa pessoa que está me ouvindo, eu profetizo que ela escolhe habitar em Tua presença todos os dias. Que ela descansa a Tua sombra e confie plenamente em Ti, Senhor. Vamos ler agora. Aleluia. Louvado seja Deus da parte de 3 ao 4, que diz, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. O laço representa armadilhas espirituais e enganos, viu? A peste representa perigos físicos e espirituais. As asas de Deus indicam cuidado e proteção, como a ave que protege seus filhotes. Aleluia, eu quero orar por você também. Pai, livra esta pessoa das armadilhas que o inimigo coloca no seu caminho. Guarda esta pessoa sobre as tuas asas e fortalece a fé dela, meu Pai.
Aleluia. Vamos para a parte aqui do 5 ao 8. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia. Deus quer que você viva livre do medo, pois Ele está no controle. Mesmo quando vemos destruição ao redor, podemos permanecer firmes, confiando que Ele é o nosso escudo. Senhor, tire desta pessoa todo medo. Que ela acredite que mesmo em meio ao caos, a tantos problemas, o Senhor a sustenta, meu Pai. Vamos agora aos Salmos 91, do 9 ao 10. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A proteção aqui está ligada à escolha de fazer de Deus o nosso lar. Anjos são enviados para guardar nossos passos e impedir que sejamos atingidos. Oh Deus, aleluia. Deus é o teu refúgio, meu irmão. Ele envia os anjos dele para guardar você, guardar a tua vida, guardar a tua casa. Aleluia, em nome de Jesus, que Deus guarde a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora ao 91, Salmos 91, do 11 ao 13. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito dará ordem ao teu respeito, perdão. Aí aqui diz, pisarás o leão e a cobra. Esses animais aqui que acabamos de ler, eles representam forças perigosas e malignas, meus irmãos. Em Cristo recebemos autoridade para resistir ao inimigo e vencê-lo. Senhor, fortalece essa pessoa, Senhor, que está lendo aqui para vencer o mal e andar em tua autoridade. Que tudo que vier sobre a vida dela, ela acredite no que está aqui escrito aqui neste salmo, Senhor. Ela tenha total confiança em ti, ó Pai. Aleluia. E os Salmos do 91, do 14 ao 15 diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, estarei com ele na angústia. Deus promete livramento, presença, resposta à oração e honra para aqueles que o amam e conhecem seu nome. Aleluia, Pai. Aleluia. Repete assim comigo, Pai, quero me apegar a ti e de todo o coração. Obrigado por estar comigo e me ouvir sempre. Aleluia. Vamos ler agora o 16, que diz, dar-lhe-ei longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. A promessa final, meus irmãos, desses salmos é vida longa, com propósito e a salvação eterna. A proteção de Deus não é apenas para esta vida, mas para toda a eternidade. Eu queria que você orasse assim comigo. Senhor, obrigada por me dar vida e salvação. Quero viver para te honrar até o último dia. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Oh, Senhor, muito obrigada por esta palavra, por este salmo de proteção. Que o que aprendemos hoje, Senhor, que possamos colocar em prática. E assim como foi falado aqui, que queremos viver para te honrar até o último dia, Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Ao término desta palavra, aproveite e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir esse estudo desse Salmos 91. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.